sobre o trono de justiça. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar início ao culto? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro a Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, apenas o versículo 7. Amém, irmãos? No 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenha rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Apenas o versículo 7. O título dessa palavra diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Essa passagem, esse capítulo, ele fala sobre quando Deus ele queria ungir Davi. E como a gente sabe, Davi, ele era um rapaz que ninguém dava nada. A palavra mesmo diz que o seu próprio pai e seus irmãos olhavam com os olhos do homem, que ele não tinha estatura como um guerreiro, ninguém dava nada por ele ser um homem pequeno, mas o Senhor chamou ele. Então Deus ele mandou Samuel, o profeta Samuel, ir até a casa de Jessé para poder ungir Davi como rei. Só que Samuel não sabia quem ele iria ungir. Então o profeta Samuel foi até a casa de Jessé. E lá Jessé recebeu o profeta Samuel e apresentou seus outros filhos. Lembrando que Davi não estava no meio deles ali, nessa apresentação de Jessé dos seus filhos, para que o profeta Samuel ungisse um deles. Então Jessé ele apresentou um filho, apresentou outro, até que foram todos. Só que enquanto Jessé foi apresentando esses filhos, que aos olhos deles poderia ser um rei, o Senhor falava no coração de Samuel que não era ele. E quando se acabou os filhos de Jessé, Samuel perguntou a Jessé: se acabaram os mancebos? Já se foram todos os seus filhos? Aí Jessé diz: ainda há um menor, ele está cuidando das ovelhas. E Samuel manda chamar Davi. Então Jessé chamou a Davi. E quando Davi chegou a eles, perante aos irmãos, o Senhor disse ao profeta Samuel: é esse o meu ungido, é esse o meu escolhido. E o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite? Que ninguém dava nada. Existem muitos Jessé que te olham, não te dão respeito, não te olham com respeito, não te dão nada. Mas o Senhor te olha com os outros olhos. O Senhor ele não olha pela sua incapacidade, não. Ele olha com os olhos dele. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Mas Valéria, eu sou pequeno. Valéria, eu sou incapaz. Eu não sei ler, eu não sei louvar. Eu não tenho o dom de louvar, eu não tenho o dom de pregar. Mas quem te chamou foi o Senhor. E se Ele te chamou, Ele vai capacitar. Ele vai te capacitar. O próprio pai de Davi, o Jessé, ele olhava para o seu filho e não dava nada.
Davi rei? É igual a mesma coisa de eu olhar para nós e falar, fulano pregar, fulano louvar, pregar, tocar. Mas não é o homem. Você não tem que se olhar com seus olhos de homens e nem se importar com o que os outros acham de você. Se é o Senhor que te chamou, não é se o Senhor te chamou porque Ele te chamou, você não está aqui à toa. Se você está aqui hoje é porque você tem um propósito. Se você está aqui hoje é porque você tem um chamado. Você foi escolhido, você foi chamado. E quem te chamou vai te capacitar. Então pare de se olhar com os olhos de homens. Pare de olhar com os próprios olhos. Pare de ir nas opiniões dos outros. Se você acha que você é incapaz, se você acha que eu não consigo, eu não sei pregar, eu não sei falar, a gente fala isso. Eu digo isso na minha intimidade com o Senhor. Pai, eu não sei mais pregar. Senhor, eu não sei mais falar da Tua palavra. Mas o Senhor disse, não fui eu que te chamei? Não fui eu que te chamei, eu vou te capacitar. Não é você, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Tudo é para honra e glória do Senhor. O Senhor, Ele escolhe Davi, porque ninguém dava nada. O Senhor, Ele honrou Davi, que ninguém dava nada. Ele honrou na frente de quem? Honrou na frente do seu pai e dos seus irmãos. Então Ele vai te honrar, seja no seu serviço, seja na igreja, seja na sua casa. Ele vai honrar no meio daquelas pessoas que não te dão nada. Porque tudo para honra e glória dele. Amém? Irmãos, vamos se colocar na melhor posição. Vamos entregar ao Senhor mais um culto. Pai, nós entramos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um momento de culto, Senhor. Obrigado por estar aqui essa noite com meus irmãos. Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja bem-vindo no meio de nós. Que nesta noite o Senhor possa falar conosco, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu tens para falar conosco, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso clamor nesta noite, Pai. Vá de conta com a vida de cada irmão, Pai, que está aqui nesta noite, Pai. Vai de conta com cada família que está aqui representada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar fazendo a primeira parte, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos chamado, por ter nos escolhidos, Pai. Obrigada, Senhor, por estar em Tua presença mais uma vez, falando do Teu amor, Senhor. Que não venha sair nada da minha boca que não seja da Sua vontade, Pai. Que o Senhor possa ungir os meus lábios, Senhor. Que venha ser feita a Tua vontade sobre a minha vida, Senhor. Pai, obrigada por mais um momento, por este momento maravilhoso, Senhor, por estar em Tua presença, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com cada oração, com cada coração, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Senhor, eu clamo pela minha vida, Senhor, pela minha família, pelo meu esposo, pelo meu casamento, Pai. Abençoa, Senhor, a minha vida, meus caminhos, Senhor. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça no meio de nós, Senhor. Pai, eu apresento essa igreja em Tuas mãos, a cada grupo, Senhor. Seja o grupo de louvor, Pai. O das crianças, de varões, das mulheres, Senhor. Venha abençoar cada grupo, Senhor. Os pastores dessa igreja, Senhor. O pastor José, o pastor Jefferson, Pai. Abençoe os Teus filhos, Senhor. Continue capacitando, Senhor, a vida deles, para que possam nos instruir cada dia mais, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão, Senhor. A cada diácono, diáconos, Pai, desta casa, Senhor. Vai de conta com a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa levantar, Senhor, Davi nessa casa, Senhor. Que possamos ser ungidos para fazer a Tua obra, Senhor. Que o Senhor possa levantar, Senhor. Que o Senhor possa ungir, Senhor, aqueles irmãos, Pai, que tem aquela vontade de fazer algo, Senhor, dentro da sua casa, Senhor. Seja pregar, seja louvar, Senhor. Que o Senhor possa colocar esse desejo no coração dos irmãos, Pai. Que o Senhor possa ungir os Teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa trazer honra, Senhor, à vida deles, Pai. Vá de conta com cada necessidade, Senhor. Vá, Senhor, de conta com cada necessidade de cada um, Pai. Abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Eu sei que muitos entraram aqui com o coração tristes e desanimados, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus, Pai, que vai trazer ânimo, Senhor. Traga ânimo a esses corações que se encontram desanimados, tristes, Pai. Traga restituição, Senhor. Traga renovo de espírito e de alma, Pai. Que ninguém, Senhor, Pai, venha sair da forma que entrou. Que hoje possam sair daqui cheios da Sua presença, Pai. Cheios da Sua presença, do Teu amor, Senhor. Vá de conta com a vida de cada irmão nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu repreendo todo mal, Senhor. Toda seta maligna, Pai. Tudo aquilo que está querendo tirar a atenção dos irmãos nessa noite, eu repreendo agora, em nome de Jesus, Pai. Toda seta, todo mal, venha cair por terra agora, em nome
nome de Jesus, Pai. Que possamos se desligar do mundo, Pai, e ligar os nossos corações aos céus, Pai. Possamos estar atentos, possamos estar com os ouvidos, Pai, sensíveis à Tua voz nessa noite, Pai. Vá de conta com cada coração nessa noite, Pai. Venha, Senhor, nos receber, Pai. Venha nos ungir nesta noite, Pai. Que venha nos trazer ânimo, Pai. Renovo, Senhor, de vida, Pai. Traga restituição, Senhor, aqueles sonhos que se encontram mortos, Pai. Restitui, Pai, restitui vida, Senhor, naquelas vidas, Pai. Restitui vida nas almas que se encontram, Pai, despedaçadas, Pai. Vai de encontro com essas vidas, Pai. Renove a força dos Teus filhos, Senhor. Derrama da sua unção sobre a vida deles, Pai. Coloque Tuas mãos sobre a cada coração, Senhor. Pois eu creio, Pai, que da forma que eles entraram, eles não vão sair, Pai. Eu creio que eles vão sair daqui renovados, Pai. Que eles vão receber a Tua palavra, o Teu amor, Pai, o Teu agir no coração deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso clamor nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tem me alcançado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui mais uma noite, Pai. Obrigado por estar aqui, Senhor, reunido com cada irmão, Senhor. Se eu posso ir de encontro, Senhor, com cada coração, cada irmão, Senhor. Vai de encontro com essas vidas, Senhor. Traga ânimo nesta noite, Pai. Pois eu repreendo todo mal, Pai, em nome de Jesus, toda seta maligna, todo desânimo, Pai, que venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai. Vá de encontro com a vida de cada irmão que está aqui nesta noite, a cada família que está aqui representada, Senhor. Traga renovo para essas vidas, Pai. Traga ânimo aos corações que se encontram tristes e desanimados, Pai. Traga, Senhor, renovo sobre a vida de cada um, Pai. Pois eu não permito, Pai, em nome do Senhor Jesus, que saiam daqui da forma que entrou, Senhor. Se eu possa, Pai, falar com o coração de cada um, que eles venham receber a Sua palavra, que eles venham sentir a Tua presença, Senhor. Possamos sentir a Tua presença, Senhor. Que o Senhor fale conosco nesta noite, Papai. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, a minha vida, a vida de cada irmão nessa noite em Tuas mãos, Senhor. A cada necessidade, Senhor, a cada oração, a cada pedido, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, e glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos aproveitar e vamos estar orando para o caderno de enfermos. E também, se alguém se encontra aqui enfermo, seja espiritualmente, seja de carne, que você possa receber a oração, e vamos clamar por você nesta noite e por esses nomes que estão aqui, amém? Pai, nós entramos mais uma vez em Tua presença, Senhor, entregando, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Pai. Eu não sei, Senhor, a necessidade, mas Tu sabes o que cada um se passa, Senhor. Vai de encontro com essas vidas, Pai. A cada nome que está aqui nesse caderno, Senhor, possa trazer, Senhor, a cura, a libertação, o renovo, Senhor, para essas vidas, Senhor. Vai de encontro com essas vidas, Papai. Traga, Senhor, renovo, Senhor, traga libertação para essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vai de encontro com essas vidas, Papai. Traga renovo, Senhor, renovo, Pai, sobre essas vidas. Traga cura, a libertação, Senhor. Que o Senhor possa ir, Pai, de encontro. Que o Senhor possa mandar anjos, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Que venha ter testemunhos, Pai, para ser glorificado o Teu nome, Pai. Vai de encontro com aquelas pessoas que se encontram num leito de hospital, Pai, que está com essa doença maligna, Pai, que está aqui diante do mundo, Pai. Vai de encontro com essas vidas, Senhor. Traga cura, Senhor. Derrama do Seu bálsamo sobre essas vidas, Pai. Pai, eu apresento a cada irmão também que se encontra enfermo nesta noite, Pai. Eu repreendo todo mal, Senhor. Toda seta maligna. Todo mal, Senhor. Toda enfermidade que não é de Ti, Pai. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus, Pai. Que Você possa trazer a cura, Pai. Seja a cura carnal. Seja a cura espiritual, Senhor. Que Você possa trazer a cura em nome do Senhor Jesus nesta noite, Pai. Eu apresento a vida de cada irmão, Pai. A cada enfermo desse caderno. A cada irmão, Pai, que se encontra nessa noite enfermo, eu entrego em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.
Eu não sei se ainda eu tô com o fogo do monte de ontem, mas a presença do Senhor é forte. Meu corpo tá tremendo, eu tô suando, mas não é de nervoso não, gente. É porque eu tô sentindo a presença. É só você se entregar que o Senhor, Ele quer ter um momento com você nessa noite. Não fica aqui como se fosse só mais um culto normal, não. Eu vou lá só para cultuar, escutar a palavra. Não, o Senhor, Ele quer ter um encontro com você nesta noite. Ele quer trazer renovo. O Senhor falou muito no monte ontem sobre renovo. E Ele quer trazer renovo para você. Para você que se encontra desanimado, que você está olhando e está falando, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como que vai ser, mas o Senhor diz, é renovo, renova, eu vou te trazer renovo nessa noite, só se entrega, não age como se fosse só mais um culto, age como se fosse o último culto, receba a renovação do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos pegar as ofertas, vamos estar orando. Glória a Deus, aleluias. As suas ofertas, os dízimos. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Vamos apresentar ao Senhor os nossos trabalhos. Aqueles que não têm, vamos estar entregando nas mãos do Senhor também, amém? Pai, nós entregamos, Senhor, mais uma vez, Senhor. Entramos em Tua presença, Senhor, que possa receber, Senhor, a cada dízimo, Senhor, a cada oferta nesta noite, Pai. Vai de conta com cada irmão, Senhor, abençoe nossos trabalhos, nossos empregos, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia que não tem nos faltado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado pelo Teu amor por ter nos alcançado, Pai. Obrigado pelos nossos empregos, Pai. Obrigada, Senhor, pelo emprego de cada irmão, Pai. Aqueles que não têm, Pai, que só possa abrir portas, Pai. Abra portas de empregos, Pai, onde não existem paredes, Senhor. Vai de conta com cada necessidade, Senhor, de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Abençoe nossos empregos, Pai, e nos perdoa, Pai, por todas as vezes que reclamamos, Pai, pois o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai, pois o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai. Obrigado pelo meu emprego, obrigado pelo emprego de cada um, Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa prosperar nesta casa, na casa de cada irmão, Senhor, que o Senhor possa receber, Senhor, de todo o nosso coração, Pai, as nossas ofertas, Pai, os nossos dízimos, Senhor, que o Senhor possa operar na vida de cada irmão, Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, pode trazer à frente, amém, glória a Deus, e a oportunidade está com o grupo de louvor, amém? Glória a Deus. Amém? O Ministério de Louvor saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos adorar o Senhor? Queria estar lendo uma passagem de um homem que vivia na presença de Deus. Só que ele não se contentou de estar na presença de Deus. Ele foi ousado bastante para ver a face do Senhor. É no Êxodo 33, no versículo 18. Então Moisés disse: Senhor, peço que mostre-me a tua glória. E Moisés vivia ali naquela tenda. Diz que a tenda enchia de fumaça. E ele saía dali com a face resplandecente, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Só que mesmo assim ele queria ver algo mais. E eu peço que a igreja venha buscar esse algo mais. Não seja um culto, não seja um mover, mas venha ser um algo mais. Vamos buscar algo mais. Deus tem mais para oferecer para a gente. Não é só um culto, não é só um louvor, não é só uma adoração. É o culto, é a adoração. Vamos nos entregar agora essa noite, vamos viver a presença de Deus, amém? Oh, aleluia! Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, Aleluia. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo.
para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Nós queremos adorar o Senhor nesta noite. Nós queremos exaltar o nome do Pai. O Senhor está aqui. Ele tem feito. Aleluia! Oh, aleluia! Declare em nome de Jesus. É como o nosso Declare, igreja, em nome de Jesus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare em nome de Jesus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele tem feito. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Na tua vida, na tua casa, aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aonde você colocar a planta dos teus pés. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, aleluia. As palmas adoram o Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. 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 Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé
festa no nosso Deus, e se abram céus e o teu reino vem. A nossa festa no nosso Deus, e que se abram céus fechados, se abram o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança de Deus, se abram céus fechados, se abram o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. E assim agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. A presença do Senhor está forte, irmãos, ainda não acabou. Só se entrega. Continua com o coração aberto que o Senhor ainda vai falar. Ele está presente. Sente a presença do Senhor, porque está forte hoje. Só se entrega, amém? Agora vamos estar recebendo a palavra, vamos se alimentar mais um pouco. Vamos abrir nossos corações e receber um pouco mais de Deus e da palavra. Passa a palavra para o pastor Jefferson. Agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu entro essa noite, glorificando, exaltando o seu nome. Peço que o Senhor me ajude. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram buscar a sua bênção, que vieram se alimentar da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Atos 10. Glória a Deus. É um texto longo, mas a gente vai desenvolver em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos 10. Eu vou estar lendo os 3 primeiros versículos de Atos 10, para a gente dar início à palavra. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença neste momento, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Peço ao Senhor neste momento que me dê graça para ministrar a Tua palavra, que me dê a unção do Espírito Santo para poder ministrar a palavra aos corações dos irmãos e da igreja que está aqui nessa noite, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra. Abençoa cada um neste momento, para que todos possam estar preparados com o coração, com a alma, para que possam ouvir a Tua voz e sair alimentados nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Obrigado. Deus abençoe. Corações em chamas para ouvir a palavra de Deus. Corações em chamas para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver nessa palavra que há uma casa que está com o coração em chama para ouvir a palavra de Deus. Que há uma família que está com o coração em chama para poder ouvir a palavra de Deus. E tudo começa, amados irmãos, com esse centurião chamado Cornélio. Eu vou ficar no texto, eu não vou sair do texto. Louvado seja Deus. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, este homem, Cornélio, um centurião, um homem que comandava 100 soldados romanos, ele era um homem piedoso, um homem que orava a Deus, que buscava o Senhor, mas tinha algo interessante, trazendo para os dias de hoje. Esse homem não era crente. Mas como assim? A oração dele chega até Deus, mas ele não é crente? Ele não é batizado igual eu? E chega a oração dele? Amados irmãos, nós vamos encontrar na nossa jornada, na nossa caminhada, muitas pessoas que não são crentes, mas que têm sim um coração bom, que sim faz uma obra piedosa, pessoas que se preocupam com o próximo, mas não são crentes. Mas mesmo eles não sendo crentes, Deus, preocupado em salvar esse homem bom, piedoso, Ele já está preparando alguém para ir à casa desse centurião para pregar o evangelho. Aleluia. Por que, amados irmãos? Porque a salvação ela não é por obras. Porque senão ia ter aqui uma confusão na palavra. Se esse homem se considerar salvo porque ele faz boas ações ou faz a obra. Não, amados irmãos. Mas justamente ele fazia de todo o coração. Ele fazia piedade, ele era piedoso, ele entregava algo aos carentes. Ele orava ao Senhor, ele buscava o Senhor. Mas ainda ele não tinha o essencial, que era Jesus Cristo. Mas o Senhor, vendo o coração desse homem, o Senhor que quer salvar a todos, o Senhor já estava preparando algo para ir à casa desse centurião, para alguém levar a mensagem de salvação. Louvado seja Deus. Aleluia.
Amados irmãos, você vai encontrar essas pessoas na sua caminhada, na sua vida missionária. Você vai encontrar essas pessoas e você não vai poder julgá-las, essas pessoas, porque elas ainda não são convertidas, porque elas ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Pelo contrário, Deus vai te conduzir até a elas. Louvado seja Deus, para levar a palavra de salvação. Amados irmãos, muitas das vezes nós pensamos assim: nós só temos que entrar na casa do pobre, na casa daquele que está faltando a coisa, aquele que não tem uma cama, naquele que não tem um sofá. Irmão, não é assim que Deus vê a obra do Senhor. Deus, ele não vê se é rico ou é pobre, ele vê se tem corações dispostos a receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque o rico também precisa de Jesus, o pobre também. As duas classes precisam de Jesus. Então nós não podemos fazer acepção: ah, lá eu não vou porque lá tem dinheiro, lá é rico, lá não precisa. Pelo contrário, quem sabe lá estão com o coração em chamas para receber a palavra do Senhor. E às vezes aquela casa que é mais simples, aquele povo mais simples, está com o coração tão longe de Deus que nem quer que você chegue lá. O principal dessa mensagem, amados irmãos, é o coração receptível. Não para o missionário, para o evangelista, mas sim por aquilo que o missionário, o evangelista está levando para a sua casa. O seu coração precisa estar em chama, como a gente vai ver nessa palavra. Louvado seja Deus. E repare uma coisa, amados irmãos, que me chama a atenção nessa palavra: pessoas que oram, Deus se comunica do céu. Pessoas que buscam, Deus dá recado, Deus leva, Deus conduz, Deus faz a obra acontecer, amados irmãos. Na quinta-feira, no culto de oração aqui, no final do culto, eu levei uma simples mensagem aqui falando de Elias quando orava para chover. E a chuva não vinha. E ele lá no Monte Carmelo orava, ele se prostrava. E o moço dele, o ajudante dele vinha e falava. Ele perguntava ao ajudante dele: e aí, vai vir chuva? E o ajudante falava o quê? Não, não tem chuva. Não tem chuva. Isso foi por 7 vezes, para resumir, por 7 vezes. E na 7ª vez o moço dele, o ajudante, falou o quê, amados irmãos? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias, ele fala o quê? Então esse é um sinal de uma grande chuva, esse é o sinal que vai chover. Mas por que Elias ele fala isso, amados irmãos? Porque ele estava em sintonia com Deus, em oração. Então a pequena nuvem que ele via era uma sintonia dele com o céu, um homem que orava. Então um pequeno sinal, ele entendia que era algo da parte divina vindo em direção a ele. Louvado seja Deus. Nós vamos ver nessa palavra a mesma coisa. Alguém que orava, alguém que buscava. Mas como pode alguém que não é crente orar, alguém que não é crente buscar? Irmão, esse homem não era crente, esse homem não era batizado, mas ele buscava a Deus. E Deus relata na Bíblia que escutava e ouvia a oração de Cornélio. Louvado seja Deus. Deus via com agrado a boa obra de Cornélio na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Ele observava tudo, amados irmãos, mas só que ele queria algo muito maior. Para Cornélio não se engrandecer pelas boas obras. Deus queria o quê, amados irmãos? Para ele e sua família. Ele queria a salvação daquela família. Louvado seja Deus. A salvação daquela família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: e este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Quem que está falando aqui, amados irmãos, da obra de Cornélio? Deus. Deus está falando da obra de Cornélio. Deus está falando do que ele faz aqui. E tem agradado o coração do Senhor. Então não impeça, porque alguém está fazendo algo e não é batizado, deixa fazer, meu irmão. Você não sabe o que Deus está trabalhando naquele coração. Você não sabe o que Deus já está trabalhando ali dentro daquela alma.
Às vezes ele já está fazendo uma boa ação porque o próprio Deus já está trabalhando dali dentro. E nós vamos ver nessa palavra o jugo de Pedro sobre situações. O jugo de Pedro, religioso. Ele vai julgar várias situações, Deus dá uma visão para ele, nós vamos ver aqui. Ele vai julgar até a própria visão de Deus, porque ele é muito religioso. Tem que fazer as coisas muito na religião, louvado seja Deus. E Deus não age assim, amados irmãos. Deus não age assim. Às vezes toda hora nós ouvimos, não acontece nada na igreja, não há batismo na igreja, não há cura na igreja, não há milagre na igreja. Irmão, vocês não estão vendo é nada. Porque eu estou vendo. E eu estou contemplando. Eu estou vendo. E tem alguns que também estão vendo. Então o Deus de milagre, o Deus que opera, o Deus que batiza com o Espírito Santo, ainda continua batizando. Ainda continua fazendo, mas Ele não quer fazer aqui. E o que eu faço? Eu vou na onde Ele quer fazer. E na onde Ele quer fazer, é para poucos verem. Porque muitos já deixaram de ir. Muitos já deixaram de acompanhar o Senhor. Então não verão sinais, não verão milagres. Então é simples eu chegar e dizer de uma coisa que eu não vivo: não tem milagre, não tem cura, não tem cadeirante que anda, não tem visão, não tem batismo com o Espírito Santo. Mas eu estou vendo. Eu estou vendo. E muitos estão vendo. Porque não desistiram de ver as coisas do Senhor. Se você não vê mais nada, é porque você desistiu de andar com Ele. Você desistiu de estar com Ele. E Ele te chama nessa noite para voltar a andar com Ele. A caminhar com Ele, para você ver as coisas que Ele ainda faz nos dias de hoje. Eu vejo milagres, eu vejo batismo, eu vejo, aleluia. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, a visão. O homem está orando, vê uma visão para ele. Mas ele não é crente, mas tem visão. Tem visão, irmão. Tem crente que não tem visão. Tem crente que Deus fala, mas não entende o que Deus está falando. Aí esse que não é crente, ele entende a visão. Olha que interessante, né? O que não é crente entendendo a visão de Deus. O que Deus está direcionando. E ele disse: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Irmão, olha a descrição da visão. Olha a descrição da visão, preste atenção, amados irmãos. E este está com certo Simão. Simão era normal ali, tá, irmãos? Tem esse nome Simão. Então não confunda esse Simão Pedro com esse Simão curtidor. O Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e te dirá o que deves fazer. E tirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado nos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Amados irmãos, Cornélio está orando, está buscando a Deus, e na sua oração, Deus dá uma visão para ele com detalhes. E ele detalha aquela visão de Deus, porque é importante quando Deus te dar algo ou entrega algo, você detalhar aquilo que Deus está te entregando, aquilo que Deus está passando a você, diante da palavra ou diante dos profetas que Ele usam nessa terra. É bom você detalhar, e ele detalha tudo o que o anjo está passando para ele.
o que ele deve fazer. Interessante, amados irmãos. E no dia, versículo 9, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Ele manda os seus moços, através da visão, ir encontrar Pedro. Certo? O anjo dá a descrição onde Pedro está, o nome de Pedro, como chamar Pedro. E Pedro está no quê? Ele está orando. Ele está orando. Então, duas pessoas orando, o mistério de Deus acontecendo na vida de duas pessoas que estão orando. Duas pessoas que estão buscando a Deus ao mesmo tempo, o Senhor está trazendo visões. O Senhor está trazendo resposta. O Senhor está trazendo visões. Visões futuras. Porque há duas... Ele está falando milhares de pessoas orando? Ele está falando quantas pessoas estão orando? Duas pessoas orando. E ele trazendo uma mensagem celestial, uma visão celestial. Olha o 10. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. O arrebatamento de sentido porque ele estava o quê? Orando, irmão, orando. Estava orando. Arrebatamento de sentido, visão, aviso de Deus, porque estava orando, ele estava buscando. Por que não tem resposta? Por que não tem visão? Por que os dons não estão ativos? Por quê? Olha aqui, duas pessoas orando, a visão vai lá, e ele não era crente. Cornélio não era crente, mas tinha visão. Aleluia. Será que precisa ser crente para ter visão? Eu creio que não. Eu creio que não. Nós precisamos ficar atentos naquilo que é visão do Senhor. Louvado seja Deus. E amados irmãos, e agora o Senhor, Ele vai trazer uma visão para quem? Para Pedro. Ele está arrebatado em sentidos, porque era um homem que orava. Mas alguém de outra cidade que estava orando, o Senhor foi lá e falou: vai até a este homem, que também ele vai estar orando. Olha, irmãos, olha o segredo da oração. Vocês estão entendendo, amados irmãos? O segredo da oração, de orar, de buscar a Deus, para Deus te instruir no que fazer, no que vai acontecer, é na oração, irmãos. Você quer ser enganado? Você quer ser enganado por qualquer profecia, por qualquer coisa? Você quer? Você precisa fazer o quê, então? Aí Deus não vai usar ninguém. Ele vai usar o seu coração. Ele vai falar com o seu coração o que você deve fazer. Porque você vai estar em comunhão com Deus. A oração não é simplesmente intercessão. Ah, Senhor, abençoa esse, abençoa aquele, Não, não é isso não. A oração, em primeiro lugar, é comunhão daquele que está orando para com Deus. É que você quer dialogar, você quer conversar, quer ver os mistérios de Deus, a oração. Isso nos leva a ter a comunhão com o Senhor. Se fala aqui de uma oração coletiva, quantas pessoas estão orando, Fábio? 2. Mas orando. Orando em comunhão com o Senhor. Não sei o que Pedro estava passando ali. Eu só sei de uma coisa: Deus estava tocando no coração de Cornélio, porque Deus queria salvar o quê? A família e a vida de Cornélio. Louvado seja Deus. E agora a visão para Pedro. E viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lenço, atado pelas 4 pontas,
vindo para a terra. A visão de Pedro, ele está orando, ele está arrebatado em sentido. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Presta atenção na visão. Essa visão ela é algo profético que vai acontecer. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao coração de Pedro agora. Vamos ver como é que está o coração de Pedro? Será que o coração dele tinha sido transformado após o cântico do galo? Após o Senhor preparar o pão e ali o peixe na orla da praia? Para ele, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, Pedro. O homem não tinha mudado nada, gente. O homem ainda continuava com o coração fechado, incrédulo nas coisas do Senhor. Olha aí. Depois de tudo que ele já tinha vivido, as experiências com Jesus, Jesus chamar ele, aparecer para ele, falar com ele, perdoar, mandar ele apacentar as ovelhas, e o homem ainda continuava com o coração fechado. Mas alguém que não era crente tinha um coração aberto. Olha, meu irmão. Olha que diferença. Alguém que não era crente, não era batizado, não era nada, tinha um coração mais aberto para Deus do que o próprio Pedro, que andava, servia, andava com Jesus, era discípulo, mas nas horas assim que ele era colocado em prova, o coração dele se endurecia. Se endurecia. Mas Pedro disse, de modo nenhum, quem está falando com ele? Olha, irmão, olha como é que é o coração do homem religioso, presta atenção. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E agora Deus falando com ele. Ele está achando que está com a razão, tá vendo? E olha aqui. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Havia, pastor José, um preconceito dentro do coração de Pedro. Porque aqueles que não andavam com ele, aqueles que não eram da mesma fé, eles consideravam comum e impuros. Não, aquele não pode, ele é impuro. Aquele ali não pode estar junto. Amados irmãos, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, louvado seja Deus. Seja quem for que chegar do seu lado e querer andar junto, deixa andar. Não tenha vergonha de andar, não. Mas tá bêbado, deixa andar. Mas tá fumando um cigarro, deixa andar. Você não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Você não sabe o que Deus está fazendo ali dentro. Você não sabe, é isso que Deus estava falando para Pedro. Está fumando? Vamos andar junto. Eu sei o que eu sou com Deus, eu não preciso provar nada a ninguém. Se ele está bebendo um corote, a pinga dele, deixa ele andar comigo. Porque eu não sei o que Deus está trabalhando no coração dele. E Pedro tinha essa visão. Não, eu não como isso. Isso é impuro. Porco não posso comer, isso é impuro. Está lá em Levítico, Senhor. Mas ele está falando com quem, amados irmãos? Quem que está falando com ele em visão? Deus está falando com ele. Para que eu vou retrucar, rebater o que Deus está falando comigo? Se Deus está falando que é assim, é assim. Não tem o meu questionamento. Não tem o meu eu, o meu sim, o meu não. Não, é Ele que está falando que é dessa forma. E olha aqui. Olha o 16. E aconteceu isso por 3 vezes. Alguém lembra esses 3 vezes de Pedro? Por que será 3 vezes, né, pastor? Por que 3 vezes? Tinha algo que Deus toda hora estava lembrando. Olha, rapaz, 3 vezes. Você lembra? Você me negou lá? Você está lembrado? Você está lembrado, Pedro? Eu te perdoei. Só que você, Pedro, você foi perdoado várias vezes. Só que você não tem piedade. Você não tem perdão. Você olha julgando. Você acha que só você é o puro. Só você é o limpo, Pedro. Só porque você anda bonito, você anda bem arrumado, você faz as suas orações, você acha que só você é o crente. E ninguém mais pode ser crente. Só porque aquele ali está numa situação mais difícil,
Não pode andar com você, Pedro. Você tem vergonha de andar com ele. Irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O irmão que está aqui com você hoje, nós estávamos falando sobre isso ontem. Possa ser que amanhã ele caia. Possa ser que amanhã ele volte para o mundo. Aí se ele te encontrar na rua, você vai passar de banda? Vai passar do outro lado porque o irmão está em queda? O irmão caiu? Deixa eu te falar uma coisa, esse irmão não é mais imundo. Porque ele já foi purificado por Deus. Ele só está na etapa de Deus trazer ele novamente e limpar ele novamente. Quantas vezes for necessário, louvado seja Deus. Mas às vezes nós se achamos muito mais do que aquele que está desviado, louvado seja Deus. Nós achamos santo demais, nós achamos limpos demais, que nós não podemos falar um bom dia, que nós não podemos dar um abraço, não podemos falar a paz do Senhor para aquele que está desviado, para aquele que está fora do caminho, louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa, ele já foi limpo pela palavra do Senhor, ele não é mais imundo, ele só está numa fase difícil de sua vida, mas vai retornar. E imagine ele retornar, amados irmãos, ele chegar aqui dentro, ou dentro de outra igreja, não sei, e dizer assim, aquele irmão não olhava mais para a minha cara quando eu estava desviado. Aquele irmão passava do outro lado para não me cumprimentar. Aleluia, glória ao Senhor. Mas que bom será ele chegar assim, 3, 4 irmãos me encontraram, me abraçaram, me deram a paz do Senhor. Eu estava ali, caído, eu estava desandado, eu estava na porta do bar, bebendo e fumando, e ele passou, a paz do Senhor, irmão, aleluia, glória ao Senhor, porque ele vai voltar. Porque ela vai voltar, e vai estar aqui de novo. Vai estar conosco de novo, louvado seja Deus. Não podemos achar que nós somos os limpos e os puros, como Pedro achava, e a visão veio para ele. Não faças tu comum que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se o céu. Deus dá essa visão. Cornélio está orando em Cesareia, e essa visão, Pedro vai ter o entendimento logo em seguida da visão que Deus deu. Quando a visão vem de Deus, também tem entendimento, tá? Quando a visão vem do Senhor, ela também te dá, Deus também te dá o entendimento daquela visão. Por que eu vou dar a visão sem entendimento? Para quê? Para confundir, para ficar mais confuso? Não. Louvado seja Deus. E estando, olha aqui, olha o Pedro. Olha como é que é o Pedro. Estando Pedro duvidando entre si, olha lá, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que 2 varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. O Pedro ainda está lá. Que visão é essa? O que Deus está querendo falar comigo? E olha lá. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Por que eles estão chegando naquele lugar, amados irmãos, e procurando por Pedro? Por quê? Porque a visão de Cornélio foi detalhada. Detalhes da visão de Cornélio. Então esses homens estão indo no lugar certinho onde Deus passara a visão para Cornélio. E pensando Pedro naquela visão, agora ele está pensando, ele está refletindo na visão. Disse-lhe o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque o Atos dos Apóstolos já havia acontecido. O Atos 2, a descida do Espírito Santo. Só que é interessante, amados irmãos, na descida do Espírito Santo, nessa mensagem, que ainda havia uma barreira entre os judeus convertidos, que o Espírito Santo de Deus era só para eles. Que o Espírito Santo de Deus era só para aquele determinado grupo. E não podia alcançar outros.
não podia alcançar os gentios. E agora Deus vai dar uma lição em Pedro. Vai dar uma lição em Pedro, que não há forma para o Espírito Santo agir, batizar, conduzir, revelar. Não há uma forma. Se eu falar para vocês aqui, nós vamos orar 8 dias em jejum e o Espírito vai batizar alguém aqui, eu estou mentindo, porque não é bíblico. Quem faz é Ele. Quem opera é Ele. Ele só precisa de corações em chamas, querendo ouvir a mensagem da cruz, para que este mover divino aconteça. Não sou eu que controlo o Espírito Santo que me controla. Louvado seja Deus. Levanta-te. Pois e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos 2 varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Sou eu que vocês estão procurando. Por que ele fala com essa autoridade? Sou eu que vocês estão procurando. Porque ele estava orando e ele acabou de ter uma visão. Por mais que ainda ele está duvidoso, ele entendeu que a visão veio da parte de Deus. E agora ele fala: quem vocês procuram está aqui. Sou eu. Louvado seja Deus. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha aí. Por que ali estão chamando Pedro? Através da visão. Porque o Senhor queria o quê? Levar Pedro à casa de Cornélio para levar a palavra. Para pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Amados irmãos, entendam uma coisa: se o Espírito Santo chegar até você e te conduzir a certo lugar, vai, meu irmão, vai, minha irmã, louvado seja Deus, porque é você que Deus vai usar para levar a mensagem de Deus. Não espere por outro aquilo que o Espírito está falando com você. Mas às vezes eu acho engraçado que o Espírito Santo de Deus fala com todo mundo, não fala? E ele fala especificamente: filhinho, filhinha, faz isso para mim. Eu não vou. Eu vou chamar o outro. Mas com quem? Eu não sei o que está se passando, você sabe? Porque Deus falou com quem? Especificamente com uma pessoa. E mesmo assim eu não faço o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim fazer. É mais fácil eu colocar nas mãos de outro. Não, isso aí não é para mim. Eu não estou capacitado para isso, mas com quem que Deus está falando? Com quem que o Senhor está falando, amados irmãos? E aqui, amados irmãos, vai haver uma preparação. Porque na casa de Cornélio ele estava sedente de ouvir a mensagem de Deus. Eu lembro que um tempo atrás, estava um sábado, um frio e garoa, tipo esse tempo, só que estava garoando. E nós tínhamos uma visita lá no Gibeon, em Terra Preta. E nós andamos o bairro e não achava o lugar. Não deram o endereço da casa. O casal não deu o endereço. E nós procurando, daí a gente desceu uma baixada lá no fundo. Lá no fundo, aquela garoa forte, aquele frio. Tinha uma mulher debaixo de uma árvore, tremendo assim. Com uma camiseta tremendo, no meio da chuva. E nós chegamos até ela,
estávamos descendo de carro, nós falamos assim: a senhora sabe onde fica a casa do Adilson? Ela olhou, parou, chorando. É a minha casa. Eu estou aqui esperando vocês irem na minha casa. Eu falei, mas a senhora está na chuva aí? Tô. Mas por que a senhora ficou na chuva? Tô. Porque eu estou esperando a palavra na minha casa. Eu estou esperando a oração na minha casa. Aí nós falamos para ela, onde é a sua casa? Ela é ali na frente. Nós falamos para ela, entra dentro do carro. Ela entrou dentro do carro, tremendo. E ela estava lá na curva esperando a gente. E quando nós chegamos na casa dela, nós falamos assim para ela: por que a senhora estava esperando a gente ali, na curva, na chuva, no frio? Ela falou, porque já me falaram 5 vezes que iam vir me visitar, eu e meu marido. E as 5 vezes eu fiquei esperando e não vieram. E eu estava novamente esperando. Só que dessa vez, vocês vieram. E eu sei que vai ser uma benção. E nós falamos para ela, põe uma blusa. Já estou aquecida. Já tem algo que me aqueceu aqui dentro, louvado seja Deus. Eu não quero blusa. Eu quero ouvir a mensagem. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir a oração. Eu quero que ore no meu esposo, que ele está com os 2 joelhos machucados, que ele fez uma cirurgia. Ele não movimenta os braços, aí já é um problema dele já. Mas agora ele caiu e está com os joelhos dessa forma. Mas falaram que ia orar para ele, mas não oraram. Vocês vão orar por ele? Mas nós vamos orar. Nós vamos orar. Amados irmãos, começamos o culto. Começamos a oração. E quem disse que a gente conseguia se controlar dentro daquela casinha? Quem disse que nós conseguíamos se controlar dentro daquela casinha, amados irmãos? Porque ali dentro daquela casinha humilde, com alguém ali, doente, enfermo, deitado naquela cama, tinha 2 corações em chamas para ouvir a palavra do Senhor. Tinha 2 corações em chama para ouvir a mensagem do Senhor. Eles não queriam, amados irmãos, um alimento para o físico. Eles não queriam algo saboroso no momento. Eles queriam algo muito melhor, que era a palavra de Deus, amados irmãos. E ali eles ouviram a mensagem do Senhor. Foi uma benção, amados irmãos. E aí passa-se o tempo. Onde estão os 2? Indo para a gente. Vai lá para o culto, vai para outro lugar. Está o casal com a gente. Para baixo e para cima. Indo para o culto, louvado seja Deus. Precisava alguém chegar. Precisava alguém chegar. Precisava alguém chegar. Tem lugar que está precisando alguém chegar. Tem lugar que está precisando de alguém chegar. Louvado seja Deus. É só chegar. Tem corações ainda nessa terra em chamas, querendo ouvir a palavra do Senhor. Tem casas com as portas abertas, ainda esperando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, com alegria de ouvir a mensagem, que seja simples que for. Mas tem gente querendo ainda ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Tem gente querendo escutar. Glória a Deus. E a mensagem está com quem? Está com quem? Com quem que está a mensagem? Com o pastor? Está com o pastor também. Mas está com todos vocês. Você tem uma mensagem aí dentro. Você tem uma mensagem e você precisa expandir esta mensagem. Alguém precisa ouvir essa mensagem da sua boca.
Você tem uma mensagem. E você precisa passar essa mensagem. Tem coração em chamas esperando a mensagem da sua boca. E eu preciso liberar esta mensagem. E a gente continuando, amados irmãos, louvado seja Deus. Então, o 23, então chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E eles foram agora. Ele ali deu pousada para aqueles varões que foram ali, através de Cornélio, e agora vai começar o mistério da visão. Vai começar. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado, olha aqui. Olha aqui, irmãos, esse versículo 24. Os homens foram lá passar a visão, um recado para Pedro. E como já estava Cornélio? Olha o 24. Olha como estava, amados irmãos, olha. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, amigos mais íntimos. Olha lá. Não chegou nenhum WhatsApp para ele, ó, o Pedro está indo. Não chegou nada. Não chegou uma mensagem, não chegou nada para ele, ó, o Pedro está indo. Ó a convicção dele. Eu já vou deixar a casa cheia. Porque a hora que chegar, todo mundo que está aqui na minha casa vai ouvir a palavra. Mas o homem não era crente, gente. Mas ele queria ouvir a palavra. O homem não era convertido, mas queria ouvir a palavra. A pior coisa que tem é você ir na casa de crente que não quer ouvir a palavra. Não. Prega para o ímpio. Prega para o mundano. Para que pregar para mim? Eu já sou evangelizado. Eu já sou crente. Mas não é a minha palavra. Não é a sua palavra que estão negando. E sim a palavra do Eterno, a palavra de Deus. Este homem dá uma lição para a gente. Ele não é crente não, irmão. Só que ele prepara todo mundo, a vizinhança toda, os amigos íntimos dele, e vão ficar aqui esperando o Pedro, que ele vai chegar aqui. Deus falou para mim que ele vai chegar aqui e vai trazer uma mensagem para nós. Ele vai trazer uma mensagem na nossa casa aqui. Fique aqui, não vai embora não, que ele já deve estar chegando. Como é que ficava o coração dele? E se não vir? Não, mas ele tinha convicção, amados irmãos, porque ele estava em oração. Ele tinha convicção que Deus ia trazer aquele homem. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. E aconteceu, amados irmãos, que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se, os seus pés o adorou. Olha lá. Irmãos, esse versículo 25 é muito interessante. Por quê? Porque ele tinha boas obras, as esmolas dele chegou até o céu. As esmolas, irmão, não é esmola. Como se diz assim, ele ajudar o próspero, é ele entregar, por exemplo, assim, eu dou mantimento para esse, eu dou roupa para esse, entendeu? Essa é a esmola, não é a esmola dele passar ali e entregar para o mendigo, não é isso, não é nesse sentido. É a boa obra que ele fazia, mesmo não sendo crente. E agora, amados irmãos, ele, olha para você ver, um homem bom, né, piedoso, o próprio Deus relata sobre ele, certo? Não foi o homem que falou dele, foi Deus que falou, só que ele não entendia nada, entendia? Não entendia nada, ele precisava de alguém levar a mensagem e falar de Cristo para ele. Ele era confuso. Por que ele era confuso? Porque o versículo 25, ele me dá isso aqui. Quando Pedro chega lá, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Então ele não entendia muita coisa, porque ele está adorando quem? A um homem. E eu preciso adorar um mensageiro? Eu preciso adorar um mensageiro? Se for esse mensageiro, eu adoro. Agora, se for esse mensageiro, eu não quero. Se for esse mensageiro, eu me prostro. Se for esse mensageiro que vir na minha casa, eu deixo impor a mão. Se for esse mensageiro, eu deixo orar. Ele não entendia. Mas tem crente que entende, é diferente dele. Que não deve adorar? Não. Isso não. Adorar somente a Deus.
somente a Deus. A mesma unção que está sobre você está sobre mim. O mesmo poder que está sobre você está sobre mim. Não tem super? Não tem. Não tem crente com mais poder do que o outro. O poder é enviado por... E ele pode enviar um poder sobrenatural naquele dia, naquela hora, sobre você. Para desempenhar um trabalho para ele naquele momento. Basta você não duvidar que o poder dele pode descer sobre você para aquele trabalho, daquele momento que Deus quer que você faça. Louvado seja Deus. Continuando, amados irmãos, você vê que ele não entende, ele adorou. Ele adorou Pedro. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Ao Pedro, Cornélio, que isso? Deus já falou que você é piedoso, você é bom. Os seus companheiros disseram que você é um homem religioso, um homem que ora, um homem que busca, e você está me adorando. Eu sou homem, rapaz. Onde você não entendeu? Levanta. Levanta aí, Cornélio. Mas Pedro levantou dizendo, levanta, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. Pedro entra na casa. A casa está? Porque tinha o quê? Corações em chamas para ouvir a palavra de Deus. Você quer ir nesse lugar, amados irmãos? Aonde tem corações em chamas, você quer ir lá? Você quer ir nesse lugar? Aonde tem corações em chamas? Querendo ouvir a palavra, querendo ouvir a mensagem do Senhor? Só que não é casa de crente. Não é casa de crente, é casa de ímpio. Ah, eu não vou, eles são imundos. Eu não vou, eles são impuros. Eu não vou, o que eles fazem? Olha o forró no último lá, não vou não. Lá, a música mundana no último lá, não vou não, irmão, quando você chega. Quando você chega. Você só vê assim, eu vou abaixar aqui, tá? Tá atrapalhando a televisão, eu vou desligar, tá? Porque você chega na autoridade do Espírito Santo de Deus. Você chega na autoridade de Jesus Cristo, louvado seja Deus. E quando ele chega, amados irmãos, aí sim, aqueles que estão se achando não têm que se prostrar. Se prostrar para mim não, mas para aquele que me enviou, louvado seja Deus. Para aquele que nos enviou. Mas eu não posso ir. Eles são sujos. Eles são impuros. E se alguém da igreja me vê lá dentro? E se o pastor passar e me vê entrando lá dentro? Eles estão usando droga. Olha o cheiro que está lá dentro. E se a obreira passar e me ver? Você tem que dar satisfação para ele. E faça o que ele está te conduzindo a fazer, louvado seja Deus. O mais importante são as almas que estão ali. Todas vão se batizar, todas vão se entregar? Não, mas tem duas ali dentro. Pode ter uma ali dentro. E ele está te levando ali por causa dessa uma que clama ele de dia e de noite. Aleluia. E por isso ele está te levando ali. Louvado seja Deus. E disse-lhe, vai dar tempo, em nome de Jesus. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a ele. Olha ele aqui. Olha o Pedrão aqui de novo atacando. Olha lá. Está indo lá, a visão é de Deus. Ele já sabe que Deus mandou ele ali na casa do Cornélio. E olha ele atacando novamente. Olha aí. Olha o religioso. E disse-lhe, vós sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ao chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Deus mostrou para mim que eu não posso mais julgar imundo, comum. Deus mostrou para mim. Não é lícito eu entrar aí, mas eu estou aqui porque Deus mandou eu entrar aqui. Ô Cornélio, eu não queria entrar aqui não, vocês são gentil. Eu não posso me misturar com vocês.
Mas Deus mandou, estou entrando aqui. Deus me mandou aqui. E aí continua, amados irmãos. Diz assim: e pelo que sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, pois por que razão mandaste chamar-me? Olha ele falando, dentro da casa. Começa um diálogo entre Pedro e Cornélio. Louvado seja Deus. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, e orando em minha casa a hora 9. Aí ele vai relatar. Eu estava orando, eu vou explicar para você, Pedro. E eis que diante de mim se apresentou um varão. Ele está repetindo tudo, não está? Com veste resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aí ele falando com Pedro. Pedro ainda não começou a pregar. Começou não, Pedro está ali, meio se esquivando. Ele dá uma olhada lá na porta, se alguém está vendo que ele está ali dentro. Se alguém vai ver ele ali dentro, aí, o negócio vai estreitar, se alguém me ver aqui, já vão fofocar, já vão falar que eu estou aqui, mas não sabe o que está acontecendo aqui. Não sabe o que vão acontecer aqui. Antes, espera as coisas acontecer, ou alguém chegar até você e falar o que está acontecendo, do que você contar uma história antes, sem você saber. Espera um pouco, irmão. Como diz assim, espera molhar o bico, não é assim? Espera molhar o bico, espera. Não traga o jugo primeiro. Calma. Você pode se enganar depois. Você pode se enganar depois. Louvado seja Deus. E diz assim: envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele vindo, te falará. E ele vindo, ele vai pregar a palavra aqui. Ô Pedro, você veio aqui para pregar a palavra, hein? Olha o que o Cornélio está dizendo. Você está aqui, através dessa visão, você veio aqui, meus moços foram lá te chamar, mas você vai aqui na minha casa, você veio aqui para pregar a palavra. Aí eu falo assim, não, a oportunidade está com o Fábio. Mas quem que mandou? Deus mandou quem? Está entendendo? Tem coisa que é para você, tem coisa que é para mim. E tem que ser você ali. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te tem mandado. Olha lá. Você está vendo esse pessoal que está aqui em casa, Pedro? Tem bastante gente aqui, não tem? Estão tudo aqui, ó. Desde a hora que eu mandei os meus moços ir lá te chamar, eles estão aqui sedentes, esperando você chegar com a palavra e com a mensagem do Senhor. E enquanto você não chegasse aqui, eles não iam embora não, viu, Pedro? Eles estão aqui esperando, ó. Já acomodei eles aqui, ó. Olha os banquinhos de madeira aqui, estão tudo sentados, esperando a palavra do Senhor. Eles não vão embora. Eles estão com o coração em chama para ouvir a palavra de Deus. Olha o 34, irmão, é o texto. Eu não vou sair do texto, é o texto. Eu falei, Deus, eu vou ler esse texto mesmo, vai ser o texto, vai ser em cima do texto. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção. O que será que tinha ali dentro, né, irmãos? Para Pedro tá toda hora Deus assim, falando algo, né? E ele tentando se esquivar, se explicar. E, irmão, na obra missionária acontece cada coisa. E você precisa ter ali, sabe? Pulso firme. Pulso firme. Irmãos, às vezes a pessoa vai te chamar, os irmãos que estão na obra missionária aí, às vezes as pessoas vão te chamar para aquele culto no lar. A pessoa te chamou, você entendeu? A pessoa te chamou. Ou 2 pessoas entrou em contato com você e te chamou. Mas aquelas 2 pessoas, elas estão interessadas, certo? Em algo com Deus, ouvir a palavra, receber uma oração. Só que dentro da casa moram pessoas que não querem. Só que moram lá. Então, quando você chegar nesse lugar, essas pessoas que não querem, elas vão estar lá.
E muitos deles não vão deixar de fazer o que eles fazem porque você chegou, infelizmente. Então, não se escandalize quando você chegar e bater de frente com uma cena que você não gostaria de bater de frente. Faz parte da obra missionária. Faz parte da obra. Então, esse é o campo missionário. Não vai ser sempre uma casa ali receptiva, uma casa arrumadinha, limpinha. Não vai ser dessa forma. Nem sempre vai ser assim. Que bom seria que fosse assim. Então você vai entrar em lugares justamente onde coisas assim que você não pode se escandalizar. Se eu falasse 1/3 do que eu já vi, não daria para contar na igreja. Isso aí é só individualmente para falar o que a gente já viu e já avistou. Então, amados irmãos, essa preparação é importante. E deixa eu te falar algo. Quando você entrar e debater com alguma situação assim que foge dos padrões, vamos dizer assim, você não vai embora, tá? Você não vai embora. Você vai, continua e faça aquilo que Deus te levou a fazer naquele lugar. Porque existe 2 ou 3 que entrou em contato com você querendo algo de Deus. Então, o mais importante são aqueles 2 ou aqueles 3 que entraram em contato do que o que está acontecendo dentro daquela casa. Louvado seja Deus. E faça. Você precisa ficar lá? Não. Você terminou o que fazer, ó. Vai ter um café, eu vou embora. O negócio não está bom. Eu só vim aqui para trazer a palavra. Só a palavra e já estou me retirando. O negócio não está bom. Então eu vou embora. Eu preciso ser astuto. Eu preciso ser sábio em algumas situações. Louvado seja Deus. Mas, lhe agradável é aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. E agora o Pedro começa a pregar a palavra. Ele foi ali para quê? Para pregar a palavra. O problema é quando você vai e você sabe que é para você pregar a palavra lá e você não. Aí acaba o dia, você vai embora sem pregar a palavra. Aí você vem no caminho, deveria ter pregado a palavra. Me deram oportunidade naquela brecha e eu não preguei a palavra. Mas eu fui lá para pregar a palavra, mas eu não preguei a palavra. E agora o Pedro ele começa a pregar a palavra de Deus. Diz assim, o 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha ele pregando. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João pregou. Olha ele pregando. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Ele está fazendo o que ali, irmãos? Pregando a palavra, mas fazendo o que Jesus tinha lhe ensinado a fazer, louvado seja Deus. Oprimidos pelo diabo, e ele ali pregando a palavra, louvado seja Deus. Às vezes pode ter a boa ação, pode fazer algo bom que até agrada a Deus, mas muitas das vezes aquela pessoa que está fazendo algo bom está sendo oprimido pelo diabo e você não sabe, louvado seja Deus. Há uma opressão sobre aquela vida espiritualmente que precisa ser liberta. E a casa de Cornélio e Cornélio precisava ser libertos. Precisava de algo a mais, louvado seja Deus. E ele continua a pregar. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram no madeiro. E esse ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes de ordenara. A nós que comemos e bebemos juntos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Olha ele pregando. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele, que é por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos aqueles que creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A mensagem de Pedro. Ele pregou aqui, não pregou? E ele está falando de quem? De Jesus. E de perdoar os pecados.
E eu não disse no começo que tinha corações em chamas, querendo ouvir a palavra do Senhor? Ele está pregando, ele está ministrando dentro daquele lar. E olha o que acontece. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Louvado seja Deus. Ele terminando de ministrar a palavra de Deus, falando de Jesus, da cruz, de perdoar os pecados, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam dentro da casa. Louvado seja Deus. Mas era uma casa de crente? Não, mas era uma casa de pessoas que estavam com o coração ardente para ouvir, para escutar, para ser batizado, para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E o interessante, irmãos, eu não sei quantos tinha lá, era muitos, certo? Mas todos que estavam com o coração em chamas para ouvir a palavra de Deus. Era todos que estavam ali ansiosos para escutar e ouvir a mensagem de Deus através de Pedro. E Pedro, amados irmãos, ele lendo a mensagem, ele falando da mensagem, dizendo, Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos foram batizados no Espírito Santo de Deus. Todos foram batizados, irmãos. Todos que estavam ouvindo, todos que estavam com o coração disposto e aberto a ouvir a palavra do Senhor. Não foi um, não foi dois, não foi só Cornélio. Foram todos que estavam dentro daquela casa, batizados pelo Espírito Santo de Deus. Até então, o Espírito Santo de Deus era lá no Atos dos Apóstolos, no Atos 2, era só para os judeus. Ao Senhor, não, é para aqueles que querem me receber como o único e suficiente Salvador de vossa vida. É para aqueles que crê no Filho de Deus, esse é o Espírito Santo. É para esse que é o Espírito Santo de Deus. A casa era de ímpio, a casa era de gentil, mas naquele momento o coração deles já não era mais de ímpio, já não era mais de gentil, estavam receptivos à voz de Deus, à palavra de Deus, para serem batizados no Espírito Santo de Deus. E todos naquela casa, amados irmãos, em Atos 2 foi coletivo, foi na praça. Agora o Espírito Santo de Deus agindo na obra missionária e batizando dentro de uma casa. Tem forma? Você sabe a forma de batizar? Ele batiza aonde for, aonde tiver esse coração aberto para ele, ele batiza. É dentro do carro, ele batiza. É em qualquer lugar, é na rua, irmão. De repente você faz uma oração para alguém na rua e aquela pessoa é batizada pelo Espírito Santo, irmão. É batizado, alguém já viu isso? Alguém já viu isso? Já presenciou isso? Louvado seja Deus. Eu já vi, irmãos. Eu já vi. Louvado seja Deus. Vai dar tempo, hein? Glória a Deus. E respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Então eu preciso batizar primeiro nas águas para depois ser batizado no Espírito Santo? Não, a palavra está dizendo aqui, eu posso ser batizado antes de entrar nas águas, louvado seja Deus. Eu posso ser batizado no fogo antes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus está mostrando para mim e para você que não há forma, não há jeito. Quem dita as regras do que vai acontecer é Deus. Ah, não vai acontecer ali porque tem ímpios, porque tem impuros. Meu irmão, o que tinha nessa casa aqui? O que tinha dentro dessa casa? Todos santos? Todos sacerdotes? Todos levitas? Não, pessoas que estavam com o coração ardente para ouvir a mensagem da cruz, para ouvir a palavra de Deus.
Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não se batizam? Esses também receberam como nós o Espírito Santo. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Após o batismo com o Espírito Santo, Pedro fez o quê? Batizou eles na água. Louvado seja Deus. Primeiro o batismo com o Espírito Santo, depois o batismo na água. Mas repara uma coisa. Ele era piedoso, Deus recebeu as suas esmolas, era um homem temente a Deus, mas ainda não era salvo. E o Senhor estava preocupado dentro daquela casa, não pelas atitudes boas que eles faziam, mas para algo que só Ele pode oferecer, que é a salvação eterna. Então ele envia Pedro para pregar o evangelho dentro daquela casa. E o interessante é que até os vizinhos, Fábio, foram batizados no Espírito Santo. E ele não batizou somente Cornélio, seus filhos, sua esposa. Batizou o bairro inteiro. Esta é a obra do Senhor, amados irmãos. Aonde tem corações em chamas, querendo ouvir a palavra do Senhor, o sobrenatural ainda acontece. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Das coisas do Senhor acontecer em lugares simples. Em lugares que muitas das vezes não está agendado por nós, mas está agendado por Ele. Eu vim nesse lugar hoje, não sabia que viria nesse lugar, e olha o que aconteceu. Lembra os irmãos do discipulado? Que nós não temos mais agenda? Lembra? Que a agenda ela é do céu. Lembra dessa passagem que a gente estudou? Então, se a agenda é do céu, a gente vai aonde o céu manda. E onde o céu nos manda é onde acontece, amados irmãos. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Louvado seja Deus nessa noite. Palavra maravilhosa. Glória a Deus. Hoje eu queria no fogo, mas Deus falou, não, hoje é palavra. Você vai pregar a palavra. É gostoso pregar a palavra, irmãos. A palavra de Deus é assim. Pegue o texto. Mergulhe no texto. Prepare o texto como você nunca tivesse pregado esse texto. Para que Deus possa falar coisas novas a você no texto que você supostamente já pregou. Fique um tempo ali preparando a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Porque alguém entendeu a mensagem. Alguém recebeu a palavra. Alguém entendeu o que o Senhor quis dizer nessa noite, louvado seja Deus. Deus não falou que vai te dar nada, falou? Teve revelação aqui? Do seu carro novo, teve? Teve não, né? Da moradia nova, teve? Teve não, né? Teve revelação da palavra, não teve? Teve a palavra de Deus, não teve? E ela ardeu aqui dentro, louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Nós vamos estar, antes de encerrar o culto, a gente vai estar orando pelos aniversariantes do mês de maio, louvado seja Deus. E vamos estar dando o recado. E eu vou estar passando para o pastor José. Amém, pastor? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.
Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bênção, né? Deus é maravilhoso. Deus falou comigo bastante. Eu quero até contar alguns testemunhos, 2 só para vocês, tá bom? Em cima dessa mensagem de hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Depois nós oramos pelos aniversariantes. Glória a Deus. Que você possa levar para o seu lar, para a sua casa, esta palavra de hoje. Que o Senhor possa usar você durante a semana. Não diferenciando este daquele, ou aquele deste. Todos nós somos iguais. Perante Deus nós somos iguais. Deus deixou a autoridade para que fosse respeitada. Mas somos todos iguais. Todos. Sem exceção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua mensagem, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelas vidas que aqui estão, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por cada família representada. Te agradeço, Senhor, pelo nosso coração, que nesta noite pôde ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, leva-nos aos nossos lares, debaixo das tuas asas, Senhor. Livra-nos de todo mal, nessa estrada, Senhor, nas adjacentes, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a muita paz, de agora e todo sempre. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E assim agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus, amém.